Irmãos, Deus é bom, amém? Deus é bom, repita comigo, Deus é bom, em todo tempo, Deus é bom. Eu vou almoçar num lugar que as pessoas estão tão sendo impactadas por Deus, que eu vou almoçar num lugar, Ana, eu chego para a mulher lá e falo assim, Deus é bom, e ela respondeu, em todo tempo, eu falei, essa aí está na visão, porque Deus é bom, irmãos. Eu falei que eu tive um dia maravilhoso, não é porque não teve luta não, tem as suas lutas, mas quando Deus está conosco, irmãos, o dia é bom, e Ele sempre está conosco, porque Ele nos garantiu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sendo assim, abra sua Bíblia comigo, no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, Eclesiastes, depois de Salmos, tá? Um pouquinho, vai para frente, nós vamos chegar em Eclesiastes, e nós vamos no capítulo 3, e vamos pensar em algo que Deus ministrou no meu coração para nós estarmos aqui essa noite meditando. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje nós estamos com a visita ilustre, né? Visita porque deu um tempinho para cuidar da neném, o Lucas e a irmã Tawane. Louvado seja Deus. Alegria vê-los, viu? Pude ver aquela princesa maravilhosa. E o Claudinho não pode falar, irmãos, eu tenho que falar isso aqui, irmãos. O Claudinho não pode ver a menina que chora, e eu fico preocupado, será que eu vou ser um vovô igual ele? Chora, aleluia, hein, Claudinho? Isso é bênção, irmãos, é de alegria, né, Cláudio? Isso é de alegria, irmãos, a posteridade, isso é promessa de Deus, e louvado seja Deus pela vida do Lucas, da Tawane, pais abençoados, e cuidando da neném lá, mas que maravilha, viu? Está dando show lá, glória a Jesus, Deus é bom. Acompanhe comigo na sua, fique de pé. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus? Pastor, ficar sentado tem problema? Mas eu senti de nós levantarmos para fazer a leitura da palavra do Senhor. Amém, queridos? Nós vamos ler apenas até o versículo de número 3, tá? Do versículo até o versículo de número 7, 8. Vai falar um pouco de muitas coisas que têm de acontecer e acontecem, mas eu só vou ficar nos 3 versículos primeiros hoje, que é onde Deus tem trabalhado no meu coração essa semana para ministrar. Diz a palavra: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Amém, queridos? Pode tomar assento. Do versículo 1 ao versículo de número 8, essa perícope, esse parágrafo, ele vai falar sobre a brevidade da vida. A vida, ela passa rápido. O salmista fala que ela é como um sopro. Tiago vai escrever que ela é como uma neblina, que logo aparece e depois se desvanece. Ou seja, é rápido. Ainda que alguém viva 1 ano de idade, ou 100 anos de idade, esse 1 ano, e esses 100 anos diante da eternidade não é nada, amém? Nada. Então, por isso que a Bíblia vai dizer, que ainda que viva 1 ou 100, para a eternidade ela é um sopro, ela não é nada, é muito rápido. E se tem uma coisa que a Bíblia também nos ensina e nos orienta a prestar atenção e a refletir, é sobre essa vida que passa rápido. Essa vida que ela tem um início, mas ela também tem um fim. E hoje eu quero pensar sobre isso. Uma vida breve que aponta para a eternidade. Amém? Uma vida breve que aponta para a eternidade. Para nós a eternidade, irmãos, ela é um refrigério. Sim ou não? Pensar na eternidade, eu penso nas promessas contidas na Bíblia, apontada para a eternidade. Então, para nós que somos salvos em Cristo Jesus, a eternidade é uma palpável, viva esperança fundamentada na pessoa de Cristo Jesus. Então, para nós, a eternidade é algo bom de se pensar, é algo bom de se refletir, mas para quem não está em Cristo Jesus, ela é um terror. Ela é um terror. Por quê? Porque a eternidade é um tempo sem fim, numa vida que também não vai ter fim.
Para nós que estamos em Cristo Jesus, iremos viver olhando para Jesus, glorificando a Ele de eternidade em eternidade. Num corpo adaptado para a eternidade, que não se acaba, mas também que não se enferma mais, que não adoece, que não morre. Então, é gozo, é alegria eternamente. Agora, para quem parte sem Jesus, é um terror porque vai receber um corpo também adaptado para a eternidade, mas para suportar um tempo sem fim de sofrimento. Pastor, como é que vai ser esse lugar? A Bíblia fala que lá há ranger de dentes, lá há sofrimento, fogo, enxofre. Como é que é esse negócio, pastor? Eu não sei não, irmãos, eu fico com o que a Bíblia fala. Uma coisa eu sei, que vai ser um lugar de sofrimento, e eu não quero pensar nisso não, eu quero pensar que eu vou ver Jesus, que eu vou glorificá-lo, mas isso me remete a refletir. E os que ainda não estão em Cristo? Eu tenho que pensar nisso, porque se a palavra me leva a refletir sobre a brevidade da vida, ela tem os dois lados. Para aqueles que estão indo morar com Jesus e aqueles que não estão indo morar com Jesus. Só que eu e você não temos uma bolinha de cristal para saber quem vai e quem não vai. Amém? Nós não podemos bater o martelo e sentenciar alguém de forma alguma. Isso é a pessoa com Deus. Mas eu preciso pensar nisso. Eu estava refletindo, presta atenção. Esses dias que estamos vivendo, antecede a um evento que vai acontecer por esses dias aí próximo. Que vai acontecer em muitos lugares do Brasil. Dia esses que as pessoas se entregarão, as que não são cristãs, se entregarão com intensidade à festa do corpo, aos desejos da carne. E quando eu falo desejo da carne, é todo tipo de promiscuidade que você possa pensar, blasfêmia contra Deus, ou seja, elas se entregam, e ali elas querem viver o aqui e agora, sem pensar no depois. E eles pensam o seguinte: a vida é para ser vivida da melhor forma possível, e eles delegam, e eles criam leis e normas do jeito que eles acham que a vida deve ser vivida. Então eles pensam assim: eu vou viver do melhor jeito possível, porque a vida passa rápido. Eles pensando assim, eles criam também um contraditório, porque eles também pensam assim: a vida é para viver o melhor, porque ela passa rápido. E é um contraditório porque ela passa rápido, então tem que viver da melhor maneira, mas tem que se pensar que é da maneira que Deus aprova. Porque essa vida que passa rápido, ela vai passar e depois vem aquilo que nós temos de revelação da Bíblia, eternidade. Então nós vamos ver multidões de pessoas nesses dias próximos, vivendo o aqui e agora com intensidade, sem pensar no depois. E essa noite eu quero pensar um pouco com vocês nessa palavra, irmãos. A gente vai ficando mais velho, a gente pensa que a gente já viveu muita coisa. Mas aí Deus vai nos dando a oportunidade de cada dia estar tendo uma experiência nova. E a gente experimenta algumas situações que faz a gente refletir, faz a gente pensar, repensar. E é quando mais velho a gente vai ficando mais sereno, mais criterioso para as reflexões da vida. E a gente tem que refletir mesmo, porque nós estamos de passagem. Temos muitas pessoas perto de nós. E o tempo é breve, irmãos. Não sabemos quem vai embora amanhã, quem vai depois da manhã, quem vai hoje, nós não sabemos. Então Deus traz a sua palavra para nos orientar, para que nós possamos ficar apercebidos. Mesmo sendo cristãos, nós precisamos saber, a vida ela é breve. Então Salomão, quando ele vai escrever o livro de Eclesiastes, ele está agora um quase ancião. Ele está na chamada idade do lobo. Ele está naquela idade de estar experimentado de tudo que ele viveu, e ele vai trazer agora aqui conselhos de uma vida que ele viveu, e ele entendeu que a vida é breve. E é interessante que ele chega no final do livro de Eclesiastes, capítulo 12, ele vai dizer uma coisa: vaidade por vaidade, tudo é vaidade. E no final de todas as coisas, o homem deve o quê? Temer a Deus. Depois que ele teve tantas riquezas, errou muito com muitas mulheres, foi idólatra um bom tempo,
teve muitos experimentos, teve muita experiência Salomão, mas quando ele chega aqui em Eclesiastes, ele está mais maduro. E aí ele vai escrever para nós, depois da maturidade chegada, ele vai escrever para nós verdades que devem ser refletidas. Então ele começa aqui falando, tudo tem o seu tempo determinado. Irmãos, tudo tem o seu tempo. Nada foge do controle de Deus. Deus, ele sabe de tudo que ele conhece, como diz Isaías, a história do fim para o começo. Então, tudo tem o seu tempo específico, tudo tem o seu tempo determinado. E ele diz aqui, olha, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para todo o propósito. Irmãos, eu gosto de pensar no tempo. E presta atenção nisso aqui. Essa palavra tempo aqui, ela quer dizer estações, uma estação. E é uma estação que ela começa e ela passa. E me chama muita atenção, porque se tem um tempo específico, esse tempo vai passar, vai cumprir o propósito de Deus. E eu tenho que estar atento para esse tempo que vai passar, porque um outro vai chegar. E o que eu estou fazendo nesse tempo que se chama presente? O que eu estou vivendo? Irmãos, eu estava pensando esses dias, como a gente tem que preocupar com o tempo. Temos que preocupar com o tempo. Você quer ver uma coisa? Uma matemática rápida de fazer? Vai no Instagram, pega aqueles videozinhos rápidos no seu celular, e vai passando aqueles videozinhos de segundos, minutos, ali rapidinho. Você já percebeu que você fica 2 horas sem perceber, quando você está parado? 2 horas, sem perceber, que você ficou ali vendo conteúdo ali, e rapidinho o tempo passou. E aí você começa a perceber, se eu não tomar cuidado, o tempo passa e eu estou no mesmo lugar. Eu não estou entendendo que é um tempo específico, há uma estação específica para todas as coisas. Uma criança tem um tempo dela ali, naquele estágio, ela se torna depois maiorzinha, ela vai andando, o ser humano vai andando em estágios na vida. E se a gente não tomar, fica estagnado, a gente fica estacionado. Há um tempo, há uma estação. Sábio. Eu preciso entender esse pedido do salmista a Deus, porque senão o tempo passa, irmão. Você já parou para pensar? Tem vezes que você chega no final do ano e você tem uma frustração, porque você pensa assim, eu não fiz nada esse ano. O ano passou, eu não li um livro, eu não consegui nem ler minha Bíblia direito, espiritualmente, eu estou do mesmo jeito que eu comecei o ano, eu não falei de Jesus para ninguém, eu estou falando no âmbito cristão, tá? Porque você é levado a pensar nisso, porque você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele trabalha em nós. Ou seja, você poderia ter feito um curso para ser aperfeiçoado em alguma coisa, você teve a oportunidade, mas você deixou passar. Ou seja, a vida está passando, tempos específicos, estações específicas, e o tempo está passando. E você não atenta para esse pedido do salmista, ensina-me, ó Deus, a contar os meus dias. É interessante isso, irmãos. Hoje é difícil você fazer isso, contar notas, cédulas de dinheiro, não é? Porque não está mais aí, né, circulando. Mas antigamente você pegava algumas notas e contava, e quando você contava, você prestava atenção no valor de cada nota, sim ou não? Para você saber quanto tinha ali em mãos, mas você procurava ver aquela nota, se ela não estava rasgada, se aquela nota estava em perfeito estado, o valor dessa nota, ou seja, cada nota você procurava saber o seu valor. Agora, contar os dias é mais ou menos isso, irmãos. Deus está nos chamando a pedir a Ele, a contar os nossos dias, para nós aproveitarmos bem o quê? Saber aproveitar o nosso tempo de 24 horas que Ele nos dá. Porque senão nós não vamos saber, o tempo está passando, nós ficamos estagnados se nós não tomar cuidado, porque passa muito rápido, e aí você passa o tempo e você não se torna uma pessoa sábia. E coisa boa é ser sábio, sim ou não? Não é verdade? A Bíblia, por exemplo, dá exemplo de pessoa sábia. Por exemplo, a mulher. Provérbios 14, parte A. A mulher sábia edifica a casa. Quando a Bíblia vai trazer para nós uma ação de sabedoria promovida por alguém, a gente vai ver que é algo extraordinário. Salomão, por exemplo, ele pediu a Deus sabedoria. E Deus deu a ele sabedoria e algo mais. Mas Deus se alegrou tanto dele ter pedido sabedoria, ele fala, me dá sabedoria para poder liderar o teu grande povo. Ele teve muita sabedoria. Se você ler o livro de Provérbios todo, ele é uma aplicação para o seu dia maravilhoso. Tem ali palavras, 31 capítulos, que se você ler Provérbios todo mês,
e o restante da Bíblia também, mas você vai adquirir muita aplicação assertiva para a sua vida. Nós temos vários versículos no livro de Provérbios que abrem um entendimento para nós maravilhoso. Quando a Bíblia fala para nós que nós podemos ir para a palavra, que ela é lâmpada para os nossos pés, nós podemos ir, mas nós estamos às vezes errando numa coisa, irmãos, o tempo está passando, e eu quero te chamar a atenção para esse primeiro versículo, a estação que eu e você estamos vivendo, como estamos vivendo, o que nós estamos aproveitando dela, entendendo que ela vai acabar, ela vai se encerrar, e o próximo ciclo, a próxima estação, como que nós vamos entrar nela, irmãos? Você está preparado para a próxima estação? Você já parou para pensar nisso? O que você tem feito até agora, chegando no mês de março, terminando no mês de fevereiro? Se você olhar para trás, o que você fez de acréscimo para a sua vida espiritual, profissional, relacional? O que você tem feito? O que nós temos feito para ter agregado nas nossas vidas, irmãos? Ou se você contabilizar o tempo que passou, você não cresceu em nenhuma área da sua vida. Você está da mesma forma, quando você virou 31 de dezembro para janeiro, você se encontra na mesma forma, ou seja, não teve crescimento. E se não teve crescimento, você não está percebido de que o tempo passa rápido, e você está deixando o tempo passar, e você está estagnado, e Deus não te chamou para ficar estagnado, Deus nos chamou para avançar, amém, queridos? Nós temos que avançar, e Ele se encarrega às vezes de nos empurrar para avançar, porque uma pessoa estagnada é uma pessoa ultrapassada, é uma pessoa que ela está realmente atrás do tempo, e ela tem que andar acompanhando o tempo específico de Deus, para que quando Deus fizer alguma coisa, ela está percebida, e ela está vendo que Deus está trabalhando, como Ele está trabalhando nas nossas vidas. É muito interessante, porque quando você vê a história bíblica, você vê aquelas pessoas que passam pela Bíblia, você vai ver, por exemplo, José. José, no término da sua vida, ele viveu dentro do tempo específico, na estação que Deus preparou, se preparando para a próxima estação, e quando chegou no final, ele entendeu e falou para os seus irmãos que estavam temerosos, porque o pai Jacó tinha morrido, e ele vai falar assim: eu entendi, porque eu vim para esse lugar, eu entendi. E sabe por que ele entendeu? Ele entendeu porque ele viveu o tempo específico, a estação certa, contando os seus dias, Então eu quero deixar esse primeiro ponto para nós aqui, querido. O que nós estamos fazendo até então? O mês de fevereiro basicamente já foi embora. Você já leu um livro? Você já leu pelo menos uma boa parte da Bíblia, principalmente? Quanto tempo com Deus você e eu temos gastado, investido, melhor dizendo, né? Porque hoje se fala essa palavra gastar com Deus, fica mal interpretado. Então vamos falar investido, tempo com Deus. Porque o tempo está passando, queridos. Nós temos que entender que outra estação vai chegar. E olha, o mais importante, eu não estou querendo dizer aqui agora o que eu vou falar sobre salvação, porque a salvação é consequência do que Jesus fez na cruz, é graça de Deus, não é obra humana. Mas eu te pergunto uma coisa: como que eu e você estamos nos preparando para uma estação eterna? Como nós estamos nos preparando? Será que hoje eu e você temos a mesma alegria que nós tínhamos antes, quando nós aceitamos a Cristo, recebemos Ele como nosso Senhor e Salvador? Como está a sua fé? Porque fé é uma coisa importantíssima para a caminhada cristã, porque ela também é um ingrediente que Deus trabalha em nós, para nós aguardarmos a vinda de Cristo. Por exemplo, se você pegar lá Lucas, no capítulo 18, ali Jesus começa a trazer uma parábola sobre a oração perseverante. E uma coisa que ele vai dizer em Lucas 18:1, pode projetar aí para mim, filho? Lucas 18:1, olha o que Jesus vai dizer. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Versículo 2, querido. Havia uma certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Pode ficar aí. Aí vocês vão saber que ele vai estar falando da viúva insistente. Aquela viúva que chegou diante do juiz e pediu ela: pleiteia a minha causa. Ela rogou a esse juiz, até que ele ficou cheio dessa mulher ficar na cola dele e pleiteou a causa dela. Mas Jesus termina essa parábola dizendo uma coisa, olha para o pastor Hernani. Quando o filho do homem vier a essa terra, ele encontrará fé na terra? Ele encontrará? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Nós temos que começar a pensar na próxima estação, e a igreja espera uma
estação que será a última. E qual que é essa última estação? É o grande advento. É o arrebatamento da igreja. E nós temos que estar alertos com isso, queridos, porque senão nós estamos numa estação como os mundanos que vão para essa festa carnal que vai acontecer nesses próximos dias. Eu vou viver o aqui e agora. O depois não me interessa, mas interessa sim. Interessa. Porque o que vem depois é um tempo sem fim, num corpo que vai ser sem fim. E nós temos como igreja pensar na próxima estação. Nós temos que pensar nessa estação que nós esperamos que será a derradeira, que será a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, um tempo específico. Queridos, Gálatas 4,4 fala que Jesus veio, nascido de mulher, num tempo específico. Ou seja, passou-se todo o Velho Testamento, toda a revelação progressiva acerca da vinda do Filho de Deus. No tempo específico, tempo determinado por Deus, veio Jesus nascido de mulher, para cumprir o propósito de Deus. Uma estação que Deus já tinha preparado. Agora, ele veio, cumpriu o que tinha que cumprir, foi assunto aos céus e ele deixou uma palavra: eu vou voltar. Então eu e você precisamos entender que nós temos que nos preparar para a vinda do Cordeiro, mas nos preocupar nas próximas estações, irmãos, que nós vamos entrar nela, ainda que ele não venha. Nós temos que nos preocupar. Será que você está preparado para a próxima estação que vai vir sobre a sua vida? Qual que é, pastor? Olha, Deus tem um tempo específico para cada um de nós. Eu hoje estou aqui como pastor dessa igreja, e eu tenho que pastorear de maneira que cada dia eu tenho que ser um pastor melhor, um pastor mais avivado, um pastor mais temente a Deus, um pastor que seja zeloso, um pastor que viva para a glória de Deus, porque eu não sei quanto tempo que Deus tem para mim aqui. Então o que eu estou fazendo hoje, eu estou nessa estação, mas eu tenho que me preparar para a próxima, porque a próxima também pode ser a sepultura. E um dia eu vou chegar diante de Deus, e diante de Deus vai cumprir na minha vida o que está escrito no livro de Hebreus capítulo 13, que eu terei que prestar conta a todas as ovelhas que Deus me confiou para poder pastorear. Agora não é só eu, todos nós, quando os livros lá em Apocalipse, como é revelado no capítulo 21, que serão abertos, e todos chegarão diante do tribunal de Deus, o tribunal branco, para serem julgados segundo as obras que fizeram. Então nós temos que nos preparar, irmãos. Querido, olhe para o pastor. Se você está vivendo nessa estação, e você está vivendo uma estação que você está fazendo uma avaliação, que você está mal, que se você fosse dar uma nota para você, você ia dar uma nota 2, 1, 0, porque você ia avaliar-se e ia falar assim: e aí eu estou tomando bomba em algumas coisas aqui. Eu estou tomando bomba, então é tempo de rever. É tempo de se posicionar. Um Deus que está no céu, assentado para baixo, Ele está mandando nós avançarmos. Amém, queridos? Não é para nós ficar estagnados, não. É avançar. É nós entendermos que nós nascemos para a glória dEle. E Ele está preparando estações no tempo específico para nós vivermos. E Ele quer nos elevar a níveis, ou seja, de intimidade com Ele, de intensidade com Ele. Se orava 10 minutos, você tem que entender, falar assim: espera aí, deixa eu passar um tempo mais de qualidade com o Senhor. Eu não estou tendo prazer de ler a Bíblia, não. Deixa eu rever isso aqui. Esse é o tempo que o salmista nos ensina a pedir Deus a nos ensinar a contar o nosso dia, a fazer desse dia de hoje um dia que valeu a pena. Quando eu e você for deitar essa noite, se olharmos para as horas que passaram, será eu e você podemos falar assim: hoje esse dia valeu a pena, porque eu comecei com Deus, andei com Deus, estou terminando com Deus, estou terminando com Ele. Isso é muito sério, viu, irmãos? É muito sério. Há tempo para todas as coisas, determinado por Deus, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Guarde isso aqui. Estamos numa estação que é precursora de uma outra estação. Teremos que viver essa estação bem vividos, bem vivida, para que a próxima estação nós possamos entrar nela bem preparados. Amém, queridos? É mais ou menos uma criança. A mãe está gestante, está gerando ali. E o que o papai e a mamãe fazem? Vai preparar o quartinho, vai preparar o enxoval, vai ali na médica, no médico, se preparar, fazer ali o pré-natal, para a criança chegar. Então aquela estação é uma estação específica de preparação, porque a criança vai chegar, e a outra estação chega, e quando ela chegar, essa criança chega com tudo já arrumado, porque a outra estação foi preparada, ela foi precursora. Então eu quero que você guarde isso, o que você está fazendo nessa estação, e se você está preparado para a próxima, irmãos. E talvez Deus está te mostrando qual que é a próxima. Talvez você que está sentado aqui, você que está em casa, você já sabe qual que é a próxima estação. E talvez essa noite Deus está te despertando. É hora de você avançar mais. É hora de você rever alguns conceitos.
É hora de você realmente avaliar-se. É hora de você se posicionar. É hora de você se levantar. Amém? Deus chegou para Elias na caverna, enquanto ele ali lamentava, querendo a morte. Deus falou para ele: o que você faz aqui, Elias? Aqui não é o seu lugar. Deus cuida de nós, porque Ele sempre cuida. Alimentou ele 2 vezes e fez ele caminhar. Porque o nosso Deus, irmãos, tem propósito para cumprir nas nossas vidas e através de nós. Amém, queridos? A próxima estação vem. Eliseu chegou e Elias subiu. Mas não foi na carruagem não, né, irmãos? Foi no redemoinho. E foi ali para a glória. E que Deus nos dê graça. Amém, queridos? A Bíblia fala: há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Presta atenção aqui, queridos. Amado da mesa, coloca Gálatas para mim, capítulo 6, versículo de número 7. Gálatas 6, versículo de número 7. Eu queria que a igreja lesse esse versículo. Amém? 1, 2, 3. Podem ler em uma voz viva. Deixa aí, tá? Não tira não. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tem pessoas que acham que pode zombar de Deus, que Deus não está vendo. E nós estamos vivendo nesse tempo, né? Infelizmente, talvez nessa festa que vai acontecer, vai ter muita zombaria contra Deus. Mas está escrito: de Deus ninguém zomba, não se engane. Agora, nós temos também que entender que essa palavra é para nós também, irmãos. Porque nós também semeamos. Amém? É importante pensar nisso. O tempo todo nós estamos semeando. Agora, nós semeamos e devemos entender que existe uma colheita. Não existe semente neutra. E o mais importante também que nós devemos ter em mente: a semeadura, ela é opcional. Você semeia o que você quiser, entre aspas, né? Porque se a gente tiver juízo, a gente não vai semear o que a gente quer, não. A gente vai buscar no Senhor. A gente vai buscar orientação nele. Só com, irmãos, o problema da ansiedade nada mais é do que a falta de dependência em Deus, viu? É a falta de confiança em Deus. Por isso que o salmista, quando vai orar, vai falar assim: ó alma, por que você está abatida? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, porque ainda o louvará. Querido, se você está ansioso, guarde isso que o pastor está falando para você. É porque você está semeando errado. Olha a sua semente. Olha o seu bornal espiritual. Quais sementes que você está usando? Porque pode ser que essa semente está sendo ruim para você. Ela está caindo no teu coração como uma semente maligna. Quando eu falo maligna, ela está provocando algo que é maléfico. E a ansiedade é um adversário, porque Jesus falou em Mateus 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Nós temos que aprender a descansar no Senhor. Então, querido, preste atenção no que você está semeando. Olha o resultado, porque a colheita vem. Você semeia e essa colheita ela vem a curto, médio e longo prazo. Então, você precisa pensar nisso. O que eu estou semeando? E a semeadura é num campo vasto, né? Em todas as áreas da vida nós estamos semeando, amados. Então é importante nós olharmos para a Bíblia e falar assim, ó, e ler: há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Existe um início e existe um final. Existe um plantio e existe uma colheita. Agora, o que nós temos colhido, irmãos? Porque nós temos que parar e pensar. O que nós temos colhido? Eu assisti um filme há muito tempo atrás, e talvez vocês assistiram esse filme, não sei. Pelo que falou, é uma história verídica. E é do fazendeiro, acho que o título do filme é O Fazendeiro de Deus. E foi um rapaz que ele era agricultor, depois ele veio a converteu, e era um tempo de fazer um plantio. Só que o tempo de fazer um plantio era um tempo meio complicado, porque não tinha chuva. E todo mundo falou para ele: você é louco, você vai plantar assim mesmo? E ele plantou. Agora, ele descansou em Deus. E no tempo de colher, foi um grupo lá para saber o que ele ia colher. Mas a hora que ele bate na terra, o que estava lá? A colheita, a batata.
a coisa certa, do que ele plantou, mas ele plantou na direção do Senhor, ele semeou conforme a orientação de Deus. E nós, igreja, irmão, nós temos que parar um pouco. Hoje eu estou assim, vacinado, quando chega alguém para mim e fala para mim assim: ô pastor, vamos fazer desse jeito, vamos fazer dessa forma, e você olha para ele assim e fala, antigamente eu era assim, ouviu, eu falei, é de Deus esse negócio, e eu ia afoito. Hoje eu estou igual Davi em Ziclag, pressão de um lado, pressão de um outro, eu vou renovar minhas forças no Senhor e esperar nele, mas tem pressão, pastor, espera em Deus, espera, porque dependendo do jeito que você semear, a colheita será danosa, e ela vem, para, irmãos. Hoje, um irmão lá no serviço chegou para mim, eu costumo passar na fábrica, eu vou em um, vou no outro, pergunto como é que está. Eu cheguei nesse irmão, um cristão, como é que está, meu querido? Tudo bem? Tudo bem. Está lá na congregação firme, né? Falou assim, ô pastor, aí ele já parou, aí ele veio me falar, rapaz, eu e minha esposa estava conversando ontem, eu acho que o nosso tempo lá já deu o nosso tempo, e a gente não conseguiu engrenar bem lá na congregação, tem 2 anos, meu filho está bem lá, o filho está bem, e eu só ouvindo, né? Aí eu pedindo ao Senhor, porque quando eu estou ouvindo, eu estou assim pedindo ao Espírito Santo, feche a minha boca para mim não falar besteira, se tiver alguma coisa do Senhor, o Senhor abre ela, mas se não tiver, coloca um guarda aqui para mim não falar bobagem. E aí ele vira para mim e fala assim, uma irmã, até inclusive estava conversando com a minha esposa, e ela não sabia de nada, e ela falou, olha, o tempo seu lá naquele lugar acabou. Rapaz, aquilo não me trouxe paz, não. Eu creio em revelação, creio, mas ela tem que vir embasada comigo, é na palavra. A palavra tem que sustentar qualquer tipo de revelação para mim, porque a Bíblia manda eu não julgar o profeta, mas a profecia. Então, quando ele fala aquilo, eu virei para ele e falei assim, meu querido, faz o seguinte, chegue em casa hoje, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 30, coma todos os versículos que estão no capítulo 30 e deixa Deus falar com você, aí você toma a decisão. E só para você entender, capítulo 30 de 1 Samuel está falando de Ziclag, Davi em Ziclag, no meio daquela turbulência, daquela pressão que ele sofreu, ele até quase ser apedrejado, e a Bíblia fala que ele foi orar ao Senhor e buscar nele, se ele iria perseguir os algozes da sua família, iria alcançá-los, e Deus respondeu. Eu quero que você olhe para mim, que eu quero falar uma coisa com você, querido, não dê um passo, se a nuvem não se mexer, não dê. Ali no deserto, o povo de Israel só mexia, só movimentava quando a nuvem andava, estavam debaixo da proteção de Deus. Tem uma mensagem que o irmão Jailson pregou aqui, que nunca mais saiu do meu coração, Salmo 91, quando um dia que o tio dele chegou para ele, né, abençoado, e perguntou para eles assim, qual que é o lugar mais seguro da terra? Uma pergunta boa de se fazer, porque está cheio de bunker aí, né, e os camaradas estão fazendo bunker, só gente, né, vão fazer bunker aí, mas foi assertiva a resposta dele, o lugar mais seguro da terra, é debaixo das asas do Altíssimo, esse é o lugar mais seguro, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, mas você não vai ser atingido, porque você vai estar seguro nele. Então nós precisamos entender isso, irmãos, precisamos estar seguros no Senhor, e essa palavra, Davi ora a Deus, e ele sai tranquilo, porque ele esperou em Deus para dar um passo, para semear aquilo que ele iria colher, e a Bíblia fala o que ele colheu, ele semeou em oração, colheu resposta e colheu vitória, e que eu e você possamos entender isso, queridos, há tempo de nascer e há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de arrancar, o tempo, nós precisamos entender o tempo, porque o tempo, ele é pedagógico, no tempo Deus está trabalhando, se você plantar alguma coisa e antes do tempo ir ali querer arrancar, você vai trabalhar arrancando aquilo que você semeou de forma errada, porque está no tempo errado, e o fruto ali não vai estar legal. Então, querido, o tempo, ele é importante, observa o tempo, irmãos, não seja afoito, não seja desesperado, Deus, ele quer neutralizar em nós a ansiedade, no tempo, e o tempo trabalha em nosso favor, porque nós cantamos aqui, tudo Deus faz cooperar para o bem daqueles que o amam. Está demorando? Espera, vai ter tempo de colher, então preocupe em semear certo também, como nós ministramos no Casados para Sempre, pega a semente certa no bornal espiritual, querido. Pastor, como é que eu vou saber? Vá para a Bíblia e aprenda a pegar sementes dentro da palavra de Deus, por isso nós precisamos ler a palavra, irmãos,
Nós precisamos ir para a Bíblia, ler a palavra, estudar a palavra, e pregar a palavra, e viver a palavra, aplicar a palavra. Eu prefiro que demore do que eu ser precipitado e depois ficar chorando por um longo tempo. Então, espera em Deus. Há tempo de semear, e há tempo de colher o que semeou. Há um tempo, e esse tempo está determinado por Deus. Espera, igreja. Você talvez está aqui me ouvindo essa mensagem, você está em casa. Guarde uma coisa que eu vou te falar essa noite, querido. A vida, ela é breve, e ela aponta para uma eternidade. E se você semear mal, vai prejudicar você na sua caminhada. É tão terrível você estar caminhando, irmãos, cheio de problema, cheio de adversidades, que não precisava estar na sua conta e nem na minha. Porque tem adversidades que Deus deixa vir mesmo, e Deus provoca que venha, porque como diz Tiago, a aprovação vem para Deus nos aprovar. Ela trabalha em nosso favor, mas tem coisas que nós que arrumamos. A palavra não é muito boa, mas vou usar ela, indaca. Nós é que arrumamos indaca, irmãos. Não precisa. Tem hora que não precisa, concorda comigo? Preguei aqui semana passada, que Sara tinha que meter o bedelho lá, para encher a cabeça de Abraão, para poder deitar com a concubina? Não precisava. Amém, queridos? Mas nós às vezes somos assim, irmãos, porque nós não sabemos esperar. Então há tempo de plantar. Espera. Você está plantando, você está regando com choro, com oração, espera, não faz nada não. Faz igual a professora te ensinou lá no ginásio, lá no primário, pegar um feijãozinho e colocar no algodão. Eu sei que os mais novos acho que não fizeram isso, né? Aqui só tem gente veterana, igual eu mesmo. Espera a semente frutificar, porque Deus tem fruto para dar para os seus filhos. Amém, queridos? Deus só quer que nós esperemos nele com confiança. E eu quero aqui fechar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Eu quero terminar nesse terceiro versículo dizendo para você, tem um tempo de restauração, viu, irmãos? Tem um tempo. Porque eu e você, sem medo de errar, nós já tomamos algumas decisões, semeamos alguns momentos da vida de forma errada. Sim ou não? Mas tem um tempo de restauração também, viu? Se nós fizermos isso, talvez estamos vivendo essa colheita indesejável, é tempo de restauração também, porque Deus, Ele faz com que nós sejamos quebrantados diante dessas situações, para nós voltarmos à dependência a Ele, e Ele é poderoso para restaurar. Ele abre a ferida e Ele fecha. Ele é Deus. Ele quer nos ver avançar, é saber contar os nossos dias para alcançar um coração sábio, um coração que glorifique a Ele, um coração que espere nele, e que nós possamos entender, a estação de hoje, ela vai acabar e vem uma próxima. Em nome de Jesus, que entremos nela preparado. E quando Jesus voltar, nós possamos estar falando, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém, queridos? Eu estou aguardando Jesus. Eu estou desejoso pela vinda dEle. Mas eu estou me preparando para isso, irmãos. Eu estou me preparando para isso. Se você me perguntar assim, pastor, como é que estão seus dias? Eu falei, olha, dias que eu tenho buscado dependência em Deus, sustentação nele, alegria nele, paz nele, e não olhando para os lados. Eu estou olhando para o autor e consumador da minha fé, aquele que me salvou, aquele que me regenerou, aquele que está me preparando para encontrar com ele na glória. E o que eu deixo para essa igreja, querido, prepare-se, prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com teu Deus. A próxima estação vai chegar, brevemente a trombeta vai tocar, e Jesus vai buscar o teu povo nessa terra. Então fica, irmão, fica firme, amém, queridos? Fica firme, o Rei da Glória vem. Curve a sua cabeça, vamos orar, aleluia. Pai, nós queremos te agradecer, bendizer o teu nome, e só podemos fazer isso porque o Senhor um dia nos deu vida em Cristo Jesus. E essa palavra de hoje, ministrada ao meu coração, para ministrar a tua igreja, ó Deus, que haja em nós, Pai, essa consciência despertada pela tua palavra essa noite, no poder do teu Espírito Santo, que nós possamos hoje avaliar, Pai, a estação que estamos vivendo, como estamos vivendo, porque a próxima vai chegar,
E ela, quando chegar, Senhor, o que o Senhor espera de nós é não estarmos como as virgens loucas, mas as virgens prudentes, que preocupou em ter óleo na sua lamparina. Por isso eu clamo essa noite, Pai, se tem alguém aqui cansado em casa, que venha renovo do céu essa noite, que venha refrigério do céu essa noite, para que essa pessoa cansada possa ser renovada nas suas forças e possa, como diz a tua palavra, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se fadigarão. Eu oro a Ti nessa noite, Pai, se alguém aqui cansado em casa, que venha renovo do alto essa noite, e renove a Tua igreja, em nome de Jesus, ó Pai. Eu ainda te peço, Pai, se tem alguém ferido, alguém com uma dor na alma, o Senhor é aquele que restaura, o Senhor é aquele socorro presente em momento de angústia, o Senhor é o supremo pastor, ao qual cuida das suas ovelhas, ao qual o Senhor mesmo declarou quando esteve aqui, aquele que o Pai fez vir a mim, de maneira alguma lançarei fora, ninguém as arrebatará da minha mão. O Senhor tem cuidado dos seus, o Senhor tem cuidado com zelo, o Senhor tem amado os seus, o Senhor tem apacentado os seus. Por isso eu oro, Pai, se alguém aqui, ó Deus, com a alma triste, que venha a alegria do Senhor, que é a nossa força, e venha de forma abundante, restaurando aquele que está ferido, Pai amado, o Senhor é supremo pastor, e nós oramos nessa noite, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que essa palavra fique no coração, que ela seja conservada, de maneira ao qual nós possamos sair daqui entendendo, estamos vivendo um tempo que o Senhor deu para nós, um tempo determinado, um tempo específico, uma estação, nos preparando para a próxima que vai chegar, aconteça o que acontecer, ela vai chegar, e nesse tempo, nós estamos como uma semente na terra, sendo preparados, sendo adubados, estamos recebendo água, para que quando nós florescermos, possamos entender que esse florescer vai ser para o arrebatamento da tua igreja, está sendo cumprido em nós, como diz a tua palavra, aquele que começou a boa obra em vós, há de terminá-la no dia do Senhor. Então trabalhe em nós, Espírito Santo, nos perdoa pela nossa negligência, pela nossa omissão, por tudo que temos feito que tem te entristecido, que essa noite possamos ser levados a nos refletir profundamente como está a nossa vida diante do Senhor, diante da Tua palavra, sabendo nós que fomos comprados com sangue precioso do Senhor, temos o nosso nome escrito no livro da vida, e hoje o Senhor fala conosco. É tempo de nós estarmos atentos à estação presente, para entrarmos na outra regozijando, preparados com o poder do Espírito Santo. Muito obrigado, que o Senhor possa nos dar graça para casa, que seja uma noite, Pai, que nenhuma insônia venha perturbar o Teu povo, mas que caia por terra, Senhor, toda preocupação, toda ansiedade, que essa noite possamos descansar na Tua soberania, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, sabendo que o Senhor é um Deus que não dorme, é um Deus que não se fadiga, é um Deus que está 24 horas conosco. Por isso, se alguém, Pai, preocupado, que essa noite ele saia daqui em paz, sabendo que o Senhor está cuidando de todas as coisas, como diz a Tua palavra, que aos seus o Senhor dá enquanto dorme. Que o Senhor repreenda a enfermidade, Jesus. Aqueles que se encontram enfermos, seja parentes nossos, aqueles que os irmãos conhecem, Deus, os amados que nós conhecemos dessa igreja, que o Senhor repreenda a enfermidade, Pai, com o Teu poder, Pai, que o Senhor repreenda esse mal, que caia por terra em nome de Jesus, e ainda que o Senhor venha repreender toda a ação do inimigo, toda a cilada, toda a estratégia dele contra nós. Desperta em nós a vigilância, Pai. Nós oramos te agradecendo, muito obrigado pela vida dos amados irmãos que aqui estão, dos que estão em casa, pela Tua igreja espalhada na face da terra. Se o Senhor permitir a quinta-feira chegar, que possamos marchar, avançar no propósito do Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém e amém.